Bom, pessoal, continuando aqui nossa análisezinha sobre o livro de Reis, né? Agora a gente vai entrar numa parte mais polêmica. Então eu já coloquei aqui bem grande um aviso aqui em amarelo, ó. Aviso, esse vídeo contém passagens fortes, não recomendado aos mais sensíveis, tá? Então aqui a gente vai entrar numa parte mais delicada da Bíblia. Então, para evitar a gente reclamando, denunciando o canal, essas coisas, tentando derrubar o vídeo, eu já coloco um aviso aqui bem grande. Se você é uma pessoa mais sensível e não gosta de ver certas coisas, já para o vídeo por aqui e não veja o vídeo, tá? Na verdade, isso aqui é pesado demais até pra mim, pessoal. Eu só vou fazer o vídeo porque tem que fazer. E até irônico, né? Porque as pessoas falam que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Um livro sagrado, não sei o quê. Mas a Bíblia tem umas passagens que ultrapassam até o nosso limite, né? De decoro, né? Digamos assim. Mas vamos lá. Vamos analisar então aqui. Agora nós estamos na parte ainda do rei Ben-Hadad lá da Síria, né? Que estava em guerra com Israel. Que nem nós vimos aqui no final do livro de Elias, tá bom? Livro de Reis, perdão. Então em 2 Reis diz assim, ó: E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samária, que era o reino de Israel, o reino do norte. E houve uma grande fome em Samária, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata. Olha o preço da cabeça do jumento, 80 peças de prata. E a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Nossa, quem é que estava governando aqui na época? Era o Bolsonaro? Eu acho que o ministro aqui era o Paulo Guedes, porque olha, 80 cabeças de prata por uma 80 peças de prata por uma cabeça de jumento. E para comprar esterco, para adubar a terra, 5 peças de prata. Engraçado que é esterco de pomba, né? Hoje em dia seria muito mais fácil, né? Que as cidades nossas são cheias de pombas. Mas enfim, esse é o Ben-Hadad. Aí olha o que acontece aqui, pessoal. Eu vou ler com calma para vocês entenderem agora o contexto da passagem. Teve fome e superinflação lá na Samária por causa do cerco. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou dizendo: Acode-me, ó rei meu senhor. Então era comum as pessoas pedirem para o rei julgarem causas, né, no mundo antigo. E ele lhe disse: Se o senhor não te acode, da onde acudirei eu? Então primeiro o rei dá uma patada na mulher, né? Quer dizer, se Deus não te ajuda, por que eu vou te ajudar, mulher? Se vira. Aí ele continua dizendo: Da eira ou do lagar? E disse-lhe mais o rei: O que você tem? Então primeiro ele dá uma patada nela, depois ele resolve perguntar o que está acontecendo. Vai, o que você tem, mulher? Fala para mim. Aí ela disse, ó: Esta mulher me disse. Ela está falando de uma outra mulher. Então é ela e uma outra mulher: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Então ela e essa outra mulher, elas fizeram um acordo por causa da fome. Olha, a gente está com fome, eu tenho um filho, você tem um filho. Me dá o seu filho para a gente comer hoje, e amanhã a gente come o meu. Assim a gente não morre de fome. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Olha o que elas fizeram. Eles cozinharam o filho dela, que imagina-se que era um bebê ou coisa assim, e comeram a criança. Está aí na Bíblia de qualquer um, 2 Reis, capítulo 6, do versículo 26 ao 31. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho. Então o que acontece? Aquela mulher fez um trato com ela: Olha, hoje a gente come o seu filho, amanhã a gente come o meu. Aí eles cozinharam e comeram o filho dela, só que chegou no dia seguinte ela escondeu o filho dela, a outra mulher. Olha que absurdo, pessoal. E isso aqui está na Bíblia de qualquer um. Tem até um aspecto cultural, né, que parece que no mundo antigo não é o primeiro relato que tem isso. Joséfo fala de uma mãe que comeu um próprio filho também, na história de Joséfo, mas é uma coisa bem desagradável, né, até de você imaginar uma cena dessa. Por isso que eu coloquei uma vizinha ali no começo do vídeo. E isso aqui está na Bíblia, tá? E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que o rei trazia cilício por dentro sobre sua carne, e disse: Assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Porque o rei entendia que aquela miséria, aquela fome era culpa de Eliseu. Tá bom, pessoal? Aí depois nós temos aqui o seguinte: o Eliseu estava lá na casa dele, quando o rei manda um mensageiro ir lá encher o saco dele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem adiante de si. Mas, antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: Viste como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Então era o filho do homicida, não sei se era o 01, o 02, o 03, enfim, ele mandou o filho dele lá. Olhai, pois, que,
Quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta, e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Aí, tem alguns leprosos que estavam com fome. Eles falaram: se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Se a gente for na cidade, eles vão matar a gente. De qualquer jeito, a gente vai morrer. Vamos lá na Síria, então, ver se a gente já consegue alguma coisa. Ou então os sírios matam a gente. Só que aí, quando os leprosos chegam na Síria, eles não encontram mais ninguém. Entendeu? Aí, conforme diz aqui o texto, ó, e levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E, chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Então, quando chega lá 4 leprosos, eles falam: não tem ninguém aqui. Por quê? Porque o Senhor, então aqui é o próprio Deus que fez isso, segundo a narrativa bíblica, fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Então o que acontece aqui no contexto? Deus faz os sírios ouvirem um barulho muito grande, como se fosse um exército gigantesco que estivesse pronto para atacar a Síria. Só que não tinha nem o exército, foi só um truque que Deus fez. Aí os sírios se assustam, acham que o rei de Israel está com outros exércitos, né, com os heteus, com os egípcios, sei lá. Aí eles fogem. Então, isso ele está praticamente acabando, né, com o inimigo de Israel. Aí os israelitas podem voltar a comer e acaba esse período de fome. Só que tem 2 estranhezas aqui nesse texto, né? Primeiro, por que Deus estaria ajudando o rei de Israel se o rei de Israel era mau? Ele queria até matar o profeta Eliseu aqui, ó. Vocês já observaram isso quando vocês leram esse texto? Meio curioso, né, essa questão. Segundo, por que Deus não fez isso antes? Ou por que Deus não ajudou essa mulher aqui, ó, que comeu o próprio filho sendo enganada pela amiga dela? Ou melhor, por que ele não mandou os corvos lá alimentar ela, já que os corvos alimentaram Eliseu, os anjos alimentaram Eliseu, uma mulher viúva alimentou Eliseu? Por que ele não alimentou aqui essas mulheres que estavam com fome? Quer dizer, então que Eliseu era mais privilegiado que essas mulheres, chegando ao ponto delas comerem os próprios filhos? Pessoal, essas narrativas são estranhas. Enfim, que nem eu coloquei na aba comunidade, isso aqui é só uma análise crítica que eu estou fazendo, tá? Lendo aqui o livro, capítulo por capítulo. Também estou lendo Crônicas, né, que é paralelo. Agora, depois que eu acabar todo o livro de Reis e Crônicas, eu vou fazer um vídeo explicando, tá, o contexto do livro e por que tem essas histórias, tá? Como geralmente eu faço, dando uma explicação teológica, o porquê que tem essas histórias no livro. Tá bom, pessoal? Então eu espero que tenham gostado. Quem puder dar um like aí no vídeo, que vai estar ajudando o canal a aumentar a atividade. Quem é inscrito, ativa o sininho. Você já conhece o Lenga Lenga, blá 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 blá. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.